Olá você, olha eu de volta mais uma vez para o programa Sala de Leitura, que começa agora. Você é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre um assunto importante para quem é professor, professora, que trabalha com literatura e formação do leitor. É sobre a teoria do mundo. Também vou entrevistar o jornalista, escritor, livreiro e produtor cultural Amaury Júnior. Olha, se eu fosse você, não saía daí. Eu volto logo após a vinheta. A teoria de mundo, conforme estabelece o teórico Frank Smith, no livro Compreendendo a Leitura, resulta de conhecimentos adquiridos, informações acumuladas por meio de interações sociais, os quais ficam arquivados em nossa mente. Faz parte da estrutura cognitiva do ser humano. Por isso, a cada momento, estamos expandindo essa teoria de mundo através de novas aquisições na aprendizagem em diferentes segmentos do saber. Assim se procede em decorrência de mais conhecimentos e informações assimilados ao longo de um período, somando-se àquilo que já sabemos. Olha, esse é o sentido da memória a longo prazo de que nos fala Smith, em uma perspectiva psicolinguística. Quando analisa a questão da linguagem, Smith diz que ela se constitui em uma parte substancial da teoria de mundo de qualquer ser humano e, obviamente, exerce um papel central na leitura. O significado da palavra pode ser construído de tal modo que a compreensão é atribuída através de associações entre o sentido do texto e o sentido do mundo que o leitor organiza em sua cabeça. O significado independe da forma em que a linguagem é transmitida, quer escrita, falada ou por outros meios. Pessoal, a teoria de mundo seria, de outra forma, digamos, o que Humberto Eco considerou de competência enciclopédica. E Aus falou dos horizontes de expectativas do leitor e Rummel Art de esquemas de leitura. Pois bem, a memória é outro elemento presente na constituição do repertório de leituras. É através da memória que ampliamos nossa percepção de mundo, aumentamos o vocabulário, acumulamos experiências, absorvemos informações e conhecimentos e processamos com maior facilidade e com maior rapidez a compreensão do objeto lido. Frank Smith ainda considera a memória como sendo o resultado de um processo que vai desde a informação visual, passando pelo armazenamento sensorial relacionado à informação do ponto de vista de sua chegada ao órgão receptor, tal como o olho, percorrendo pela memória a curto prazo até chegar à memória a longo prazo. Pois bem, olha só, é aí onde se organizam as informações não visuais. Qualquer texto visível ao leitor com o qual ele interage é tido por informação visual. Já a informação não visual é tudo que, não sendo visual no momento da leitura, compõe o acervo de significações disponíveis no leitor e em constante formação. Smith fala que quanto mais informações não visuais um leitor possui, menos informação visual necessita. E quanto menos informação não visual estiver disponível por trás dos olhos, mais informação visual será necessária. Nessa mesma linha de raciocínio, memória a curto prazo é a memória de
superfície envolvendo o breve período de tempo que o leitor consegue manter a atenção em algo imediatamente após a sua identificação das informações que passam poucas e ficam retidas, por fim, na memória a longo prazo. É a memória de longo prazo, é a de profundidade, onde fica armazenado tudo o que o leitor adquiriu em termos de conhecimentos e vivências. Olha, eu espero ter esclarecido um pouco quando esse aspecto que é tão importante destaca-se quando o assunto é leitura. Não é fácil, porém, é necessário para que entendamos como se dá essa relação cognitiva entre o leitor e o objeto de leitura. Biblioteca Central Zila Mamed, aqui na Universidade do Rio Grande do Norte. É esse espaço de sistematização do conhecimento e também um local para se ler um bom livro de literatura. Dia 29 de outubro foi o Dia Nacional do Livro. E a Biblioteca Zila Mamed, que leva o nome da sua primeira bibliotecária, não ficou de fora. Lançou os novos portais do Sistema da Biblioteca da UFRN e os novos templates com normalização de trabalhos acadêmicos para a UFRN mais modernos, incluindo estrutura de trabalhos, orientações para o uso de licenças como Creative Commons, citações e referências, até mesmo recursos de acessibilidade. No novo portal, lançado na BCZM, os usuários conseguem ter acesso integrado às bibliotecas da universidade. No momento, apenas uma está disponível juntamente com a central, que é a Biblioteca Dr. Paulo Bezerra de Caicó. No portal, é possível ter acesso a informações sobre histórico, acervo, regimento, estrutura, doações e serviços disponíveis. Na parte de orientações, o aluno consegue acesso a templates de trabalhos de conclusões de curso e tutoriais. O aplicativo da Bibliotecas UFRN também ajuda a buscar os materiais. Nele é possível ver a localização dos livros através de um mapa. Há uns anos atrás, nós tivemos uma compra de livros de literatura que a gente conseguiu atualizar o nosso acervo. A gente tem bastante coisa de literatura atual. Mas a nossa missão ainda é essa, né? A missão de dar suporte formacional. A gente consegue passar dicas de literatura através das nossas redes sociais. No nosso Instagram, se vocês forem visitar, a gente sempre está fazendo alguma atividade assim. Em visita à sala especial, temos um pouco do acervo ligado à Zila Mamed, bibliotecária que nomeia a biblioteca. Podemos ver todo o seu mobiliário, acervo pessoal e obras escritas por ela mesma. Já na sala dos acervos especiais, um espaço de memória que contém obras raras de coleções inestimáveis da UFRN, assim como escritores e coleções norte-riograndenses, e multimeios. Os alunos falam um pouco sobre a importância de ter um espaço como a Biblioteca Zila Mamed à disposição deles na UFRN. Leitura de literatura? Bom, seria você conhecer e estudar ou discutir sobre essas questões literárias, sobre autores, grandes obras e coisas do gênero, né? Artigos também, esse tipo de coisa. Para mim seria como mergulhar na história, como lembranças ou então culturas diferentes, ou então até mesmo nossa própria... Literatura para mim significa uma das formas que podemos deixar o nosso legado no mundo. É arte. E por falar em biblioteca, que tal a nossa dica de leitura? Pessoal, a minha dica de livro de hoje é este daqui, ó. Toda a poesia de Paulo Leminski. Esse autor que eu adoro, esse livro reúne pela primeira vez todas as poesias já publicadas por Leminski, numa edição bastante caprichosa. Temos aqui em mãos um conjunto de obras que nos apresentam Leminski em sua plenitude e nos permitem conhecer suas variadas faces
e fases. É muito fácil se envolver com a escrita de Paulo Leminski, sabe? Já que os poemas, em sua maioria, são curtos e carregam uma marca que não passa despercebida. A sensibilidade, pessoal. Vale a pena ler. Toda a poesia, Paulo Leminski. Um jovem cheio de atribuições profissionais, com um olhar no mundo e os pés fincados no chão. É jornalista, produtor cultural, livreiro, escritor, idealista e muito mais. Eu estou falando dele, Amaury Veríssimo Júnior. Bem-vindo ao meu programa Sala de Leitura, Amaury. É com alegria que eu lhe recebo. Obrigado, professor Adriano Gomes. Que honra estar aqui sentado com você nesse programa tão importante e com uma pessoa, batendo um papo super gostoso com você, que eu admiro e tenho um carinho imenso. Muito obrigado, Amaury. Como é que você consegue reunir tantas atribuições, tantas qualidades em torno das suas atividades cotidianas, hein? É uma missão de vida, né, amigo? Eu acredito que tudo que tem que ser tem muita força, né? E as pessoas têm essa vocação, esse destino, né? E eu fui me descobrindo, né, dessa forma, né, no meio das artes, no meio da comunicação, da cultura, né? Então eu vivo isso, né? É o que pulsa dentro de mim. Isso é uma missão de vida. E eu fui encontrando dentro da comunicação, dentro da cultura, aquilo que me movia, que me preenchia. Então, se você me perguntar o que veio primeiro, eu não vou saber te dizer, porque tudo foi uma coisa linkando na outra, né? Eu fui fazer jornalismo, Adriano, porque era o que eu encontrava mais próximo da produção cultural, porque na época não existiam os cursos de produção cultural, de gestão cultural, não tinha isso, nem pós, nem da própria graduação, como hoje nós temos, né? Então, o jornalismo eu também sempre fui muito curioso, sempre li bastante, sempre fui impulsionado pela minha mãe, né? A ler muito, a estudar, que era o único caminho para a gente vencer, através do estudo, através da leitura. Então, eu encontrei na produção cultural e, claro, e para produzir, para criar, você precisa ler, você precisa expandir seus horizontes, né? Sair, viajar sem sair daquele lugar, né? E como eu sempre produzi muito, não somente shows, mas também muitas obras literárias, e eu sempre, hoje, eu digo muito isso, eu produzo aquilo que eu assisto primeiro, aquilo que me toca, aquilo que eu sei que vai engrandecer, que vai deixar uma mensagem. Só que antes eu sempre me interessei muito pelos clássicos, né? Clássicos infantis, clássicos... quando eu fiz teatro também, eu fui ator também, então, com Ana Francisca, né? Com Ruth, Freire, enfim. Sempre muitos grandes clássicos, Shakespeare, né? Então, eu sempre busquei muito isso. Então, a literatura sempre esteve, e eu sempre, e como jornalista... eu lembro o primeiro livro que eu li ainda um livro assim, não infantil, né? A Arte de Amar. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, você não tem nem noção, né? Então, eu sempre tive muita vontade de ter a minha livraria, Na verdade, como eu sempre fui muito ousado, vamos dizer assim, eu sempre fui muito fã de Assis Chateaubriand. Foi a primeira biografia que eu li de Fernando Moraes, né? Chateau, o Rei do Brasil, que é uma obra clássica e um best-seller, um né? best-seller e uma obra fundamental para quem faz jornalismo, né? Sim. Só que eu li antes de cursar, né? Amaury, eu ia pegar daí, sabe? Bom, você é um jovem empresário, você é dono da Livraria Nobel, você
também é dono da editora Idearte e é produtor cultural, onde é que todas essas áreas conseguem se congregar e se unir, hein, na sua concepção, todas essas áreas? Pois é, o jornalismo me despertou, né, a academia, que é fundamental, apesar de minha mãe e algumas pessoas, Mauri, você é também vocacionado para ser professor, para academia, eu não me vejo, não acho. Quem sabe um dia, mas eu admiro a academia, os professores, a profissão, para mim é a mais importante, que é aquela que ensina, é aquela que compartilha, né? E minha mãe é pedagoga, minha mãe é professora, então a minha admiração vem daí. A produção cultural, ela foi me despertando, né, me mostrando a importância, porque cultura é toda e qualquer manifestação de um povo, né? Então, a escrita está aí dentro, né? A educação está dentro da cultura. Então, eu comecei a produzir. Então, na verdade, eu sempre quis ter o meu jornal, o meu veículo, eu também queria ter a minha livraria. E são alguns sonhos que eu fui conduzindo, e foi a cultura que foi me abrindo as portas, né? Me proporcionando isso. Acho que é importante a gente esclarecer e eu explicar isso para as pessoas. Primeiro, realmente veio a produção cultural, meu trabalho como produtor, como gestor cultural, né? Eu já ocupei alguns cargos, mas era no realizar, no sentir, né? No proporcionar, no gerar a emoção nos eventos, nos shows, nos espetáculos, né? Para a família, para o público em geral. Mas aí veio aquele sonho, né? Eu sempre gostei muito. Quando eu viajo para fora do país ou para qualquer lugar, eu sempre procuro teatro, uma livraria, um museu, um café. Então foi nisso aí. Eu sempre fui muito apaixonado pela Nobel, pela marca, chegando nesse ponto. Na marca Nobel, né, que tinha ali em Petrópolis, né, inclusive de uma professora daqui da universidade, Maria, professora Maria. E intuitivamente eu dizia, essa marca vai ser minha. Eu sempre tive muito isso, sempre fui muito obstinado, assim, e quando eu digo de novo, a palavra tem muita força, né? Isso. E eu joguei para o infinito, né? E também não fiquei sentadinho esperando, não. Fui à luta, né? Claro. E da professora Maria passou para o professor Aloísio, né? E aí a marca, acabou que a marca encerrou suas atividades aqui em Natal, e eu entrei em contato, já desde 2016 que eu venho namorando e tal a marca nacionalmente, e aí em 2020, né, em plena pandemia, Adriano, a coisa começa a se concretizar. Em 2021 a gente chega num acordo, né? É importante e bom para ambas as partes. Assinei, comprei e comecei a obra. Mauri, é bom que se diga que a sua livraria revitalizou o Praia Shopping. É verdade. Ali a gente hoje vê aquele espaço, até porque tem um café extraordinário, mas o movimento de entra e sai de pessoas, sabe, que pegam a obra, eu acho isso tão bacana, pega um livro, senta ali e de repente começa a fazer desses dois sabores, o sabor do livro com o sabor do café, esse encontro extraordinário, né? Mas eu lhe pergunto se vale a pena em Natal investir em livros, considerando que nós ainda somos um estado tão carente de leitores, hein, Mauri? Pois só completando o que você falou, você já foi lá várias vezes, é um cliente muito importante, muito querido lá. Tem uma frase na parede que acho que você lembra, né? Viagem em cafés, né? Beba livros e viagem em cafés. Então, esse é o nosso propósito, né? Sim, eu nem gosto de chamar a loja de uma Meg Story, né? Porque esses termos em inglês. Mas eu costumo sempre dizer
que o nosso empreendimento, né, a Nobel, que a gente chama, né, a Nobel mais forte, né, ela é um centro de cultura, é um centro cultural. Ela não é apenas uma livraria, um café, uma loja de brinquedos. Ela é um centro cultural, onde as pessoas estão ali vivenciando, compartilhando, né? E sim, eu acredito que apesar de sermos um país ainda que lê muito pouco, principalmente o nosso estado, o Rio Grande do Norte, né, a nossa capital, está aquém, mas que a gente espera que essa realidade mude, né, que a gente possa ter a pauta da educação e da cultura como prioridade, como fonte inesgotável do saber, né, da memória, do registro, da importância da educação e do livro. Isso aqui é uma arma poderosíssima, né? Menos armas e mais livros, né? Que é isso que engrandece e desenvolve uma sociedade e um país. E sim, a minha decisão final foi, apesar da pandemia, né? Ainda em 2021, quando eu estava ali fechando os contratos, a parte burocrática, foi isso. O Brasil não se adaptou, né? Não é que não se adaptou, ele não comprou essa ideia do livro digital. O livro físico continua cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo, tanto que já, né, em 2021 nós tivemos um crescimento de cerca de 36% no mercado do livro no país. Então, o livro digital também vai paulatinamente crescendo um pouco mais, mas eu particularmente, então assim como a grande maioria expressiva do Brasil, né, dos brasileiros, são adeptas a pegar, né? Aqui, eu ainda sou... O cheiro, né? O cheiro, do livro. Pois é, Amaury, vamos agora para essa área que você também é empresário. Você, bom, é editor da Idearte Editora. Já tem 7 livros publicados, entre os quais esse aqui, ó, Manual Definitivo Como se Blindar de Pessoas Difíceis. Grande Rodrigo esse Peixoto. daqui é de Rodrigo Peixoto, Jarbas Bezerra, que publicou recentemente através da sua editora A Cidadania como Ciência. Isso. Isso aqui tem saído bastante. É uma excelente de pesquisa, Jarbas. foi a defesa dele de doutorado. Esse daqui, pessoal, que eu achei fantástico, eu li esse livro, toda a história do Projeto 6,5, a história de uma história. Então, O último livro de Moacir Cid, nosso grande Moacir Cid. Exatamente. Deixou guardadinho, 8 anos a gente Olha, guardou. e ele também é escritor, pessoal. Eu não falei para você na apresentação. Então, ele lançou recentemente Quando Eu Crescer, de Amaury Veríssimo Júnior, ilustrações de Flávia Duarte. Fala um pouquinho dele, por favor, Amaury. Foi o primeiro livro que eu li, que eu escrevi, Adriano. E ainda em 2001, né? Então nós estamos falando aí de 21 anos atrás, né? E ficou guardado, ficou ali na gaveta. Eu publiquei, né, outros 2 na frente dele, né? O primeiro, Poesia Rabiscada, pela Sebo Vermelho, do grande Abimael. E depois eu publiquei, editei na verdade, né, os Anais do Encontro de Língua Portuguesa de Natal, ainda quando eu estava na direção da FUNCART, né, na Fundação Capitania das Artes. E esse é meu 3º livro, né, e então teve um hiato aí de alguns bons anos sem publicar nada, né, muita produção, a gente vai priorizando outras coisas, né, 3 filhos, então isso a gente vai se ocupando de outras coisas. Então, estou muito feliz de voltar e dentro desse mundo, né, editar e publicar. Eu queria só dizer bem rapidinho como surgiu essa ideia da editora, né? Foi de eu não vou dizer de um desdém, eu já lhe contei essa história, foi de uma falta de interesse, vamos dizer assim, de uma editora aqui em Natal. Eu muito, durante a pandemia, muito motivado, muito decidido, porque quando eu decido uma coisa, eu vou lá e faço, né? De publicar esse meu livro e algumas negativas, eu disse, sabe o que mais? Eu vou abrir a minha editora. E fui lá e fiz, e abri a editora Idearte, né? Que é importante que se diga, todos os livros
os 5 que a gente já tem lançados, né, e mais 2 em produção, já estão na fase final de produção, todos com recursos próprios da editora e em parceria com os seus autores. Então não tem nenhum em lei de incentivo, nenhum em editais, que é maravilhoso também, e a gente pretende expandir isso, desenvolver mais, porque a gente já tem esse núcleo de projetos especiais, projetos de incentivo, né, fiscal pela Idearte, né, pela nossa produtora, e também a gente quer expandir para a editora. Mas é com a cara, a coragem e o peito na raça, né, como a gente diz, né, professor? Isso. Então eu estou muito feliz, e para o ano que vem a gente já tem uma média aí de um planejamento de lançar pelo menos entre 10 e 15 novos livros, só em 2023. Então, com certeza um seu. Ih, olha só, pessoal. Olha o compromisso no ar aqui, hein? No ar. E muitos outros livros que a gente está planejando, fomentando, desenvolvendo. Inclusive mais um infantil meu, em parceria com o jornalista Edson Soares, um grande amigo, que é a Ópera da Formiguinha. Oh, que ótimo, que é lindíssimo. Bom. Olha o spoiler aí, né? Também já está começando aí na fase de ilustração e a gente deve lançar no primeiro semestre. Então, voltar e não parar mais. É uma máquina que a gente não pode parar. Olha, meu querido Amaury, Ariston já está me dizendo ali que eu preciso encerrar o programa. É uma pena, porque a gente fala de uma coisa que é tão prazerosa, tão gostosa para a gente, que são os livros, é produção cultural, é arte, é cultura, é a vivência de tudo isso. Meu querido, mas eu quero desejar toda a sorte do universo para você. Muito obrigado, meu e, ao mesmo tempo, agradecer de coração. Amaury, eu quero que você venha outras vezes aqui à minha sala de leitura, por favor. Com o maior prazer. Sempre que me convidar, estarei aqui. Quero agradecer o espaço, convidar todos para irem lá, né, na Livraria Nobel, no Praia Shopping, tomar um bom café, se deliciar com um bom livro e compartilhar desses momentos tão importantes, né, que é beber na fonte da cultura. Que bom. Pessoal, a gente está encerrando o Sala de Leitura hoje, mas na próxima semana nós temos um compromisso de voltar com um novo programa. Eu espero você. Um forte abraço e até lá. Tchau.